Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou voltando para a nossa aula de português para fazer a correção das atividades. Vamos lá? Então, pegando as correções, a apostila, página 43. Então, olha só, nós vamos responder as perguntas que te foram feitas sobre o texto, né, escrito pelo Carlos Drummond de Andrade. Então, a primeira questão era: quantas personagens participam da conversa do texto? Diálogo de todo dia. Duas pessoas, a pessoa que ligou e a pessoa que atendeu o telefone. Então, dois. As personagens desse texto não conseguem se entender. O que inicia a confusão? Resposta: a confusão começa quando a pessoa que atende o telefone não responde a pergunta de quem está falando. 3. Uma das personagens inicia a conversa dizendo: alô, quem fala? A. O que ela deseja saber? Ela estava querendo saber quem era a outra pessoa, a pessoa no outro lado da linha, certo? Quem é que estava atendendo o telefone? B. A resposta recebida foi clara? Não, não foi, né? Mas por quê? Porque a outra personagem não responde quem está falando. E a própria pessoa que ligou e atende e entende ou finge entender que falar é o contrário de ser mudo. Olha lá. O exercício 4. Uma das personagens diz: bolas. Que sentido ela quer mostrar? Que ela estava irritada, né? Então ela já estava brava, porque ela estava um tempão no telefone e não conseguia saber quem era que estava falando com ela. Na página 45, né, logo depois que a gente fala da pontuação do diálogo, nós temos, foi retirado um trecho do texto, né? E neste trecho a gente tinha que fazer algumas análises. Então, lá na questão A, ele estava querendo que você enumerasse a quantidade de parágrafos desse pedaço que vocês retiraram. Então, nós tínhamos 5 parágrafos nesse trecho, tá? E na questão B, estava pedindo para pintar de vermelho o sinal que indica a fala de pessoas. Qual é o sinal que indica? É o travessão. Então, olha lá, eu pintei de vermelho todos os travessões, né? Que são dos 5 parágrafos, tá bom? Lá na próxima página, na página 46, tinha um outro texto e você tinha que identificar, pintando, né? O que fosse de amarelo, a fala das personagens, e a fala do narrador fosse pintada de azul. Sendo que na alternativa, no exercício B, estava te perguntando também o seguinte: que sinal de pontuação é usado no final desses trechos? Então, a gente observa lá que todas as linhas que vocês pintaram de azul, como que terminou essa frase? Com 2 pontos, tá certo? Na página 46, ainda na mesma página, nós tínhamos no exercício de baixo, no 3, uma pequena historinha, uma pequena anedota, onde você teria que fazer a pontuação. Então, observa lá como que era a pontuação correta. Um peixe diz ao outro, 2 pontos. Travessão. Que faz seu pai? Ponto de interrogação. E o outro lhe responde, 2 pontos. Na outra linha, travessão. Nada, ponto. E o seu? Interrogação. Travessão, nada também, ponto. Certo? Era isso que vocês tinham que fazer, por a pontuação. E lá na página 47, onde a gente falou o texto da bruxa, né, do lanchinho da bruxa, onde tinha que ser trabalhado o X e o CH. Então, na primeira questão, eu estava pedindo para pintar de amarelo o X, as palavras com X, a palavra, tá, gente? E de azul, as palavras com CH.
E aí vocês tinham que depois comparar essas palavras e dizer o que vocês perceberam. Então, se vocês fizeram a leitura dessas palavras em voz alta, vocês perceberam que elas têm o mesmo som, tá bom? No exercício 3, vocês tinham que preencher as lacunas com X ou com CH. Se vocês, no final do exercício, lá na página 48, leram, tá, o quadrinho amarelo, estava escrito assim: em cada item da atividade 3, as palavras têm ortografia e significados parecidos, porque pertencem a uma mesma família. Se você souber como se escreve corretamente uma delas, como as outras serão escritas do mesmo jeito. Então, se vocês leram isso aqui, ficou fácil de entender que lá na letrinha A, onde está escrito peixe, tudo que está escrito embaixo é escrito com X. Peixada, peixeiro, peixaria, peixar. Peixar é quem trabalha com peixe, tá, gente? O B é baixo. Então, olha essas palavrinhas. Abaixar, baixista, embaixo e baixeza. Na letra C é caixa. Então, encaixar, encaixe, caixote, caixão. Olha lá, na letra D, chover, chuvoso, chuvisco, chuvarada, né? Que era a palavra raiz era chuva. No E é cheio, com CH. Então, cheia, rechear, enchente e encher. O F com CH também de ficha. Fichar, ficheiro, fichamento e fichário. E aí vocês tinham que separar o que era com X na coluna do X e o que era com CH na coluna do CH. Na página 49 era uma redação, então é individual, não tem uma correção. Nós vamos direto para a página 50 e aí olha só, tem as questões e eu coloquei aqui no slide ao lado. Então, olha lá, no texto lido em sala, que era o diálogo, né, de todo dia, qual palavra significa telefone? É a mesma coisa que aparelho. Copie 2 falas que você achou mais engraçada. Coloquei aí resposta pessoal, então também não tem uma correção de falar essa é a certa, tá bom? No 2, ele te deu um trecho do texto e aí fez duas perguntas. Olha lá. Uma das personagens diz: eu queria saber quem está no aparelho. O que ela queria saber? Quem estava do outro lado da linha. B. A outra personagem responde: no aparelho não está ninguém. O que ela quis dizer? Que no aparelho, dentro do aparelho, não cabia ninguém. Então, não tinha ninguém dentro do aparelho. Na questão 51, era um texto onde vocês tinham que fazer a pontuação corretamente. Então, acompanhe a correção. O garoto chega na sorveteria e pergunta: 2 pontos. A frase de baixo já começa com travessão. Tem sorvete de azeitona? Ponto de interrogação. Aí o rapaz responde: 2 pontos. Travessão na outra linha, não. Ponto. No dia seguinte, o garoto volta e pergunta novamente: 2 pontos. Na outra linha, travessão. Tem sorvete de azeitona? Ponto de interrogação. Na outra linha, travessão. Não. Ponto. Isso se repete por mais 3 dias. Ponto. Então, o rapaz, cansado da mesma pergunta, responde: 2 pontos. Na outra linha, travessão. Tem. Ponto de exclamação. E o menino exclama: 2 pontos. Na outra linha, travessão. Eca! Ponto de exclamação. Tudo bem? Continuando ainda nessa página, nós temos o caça-palavras, tá? Onde nós tínhamos que achar várias palavras. Olha lá.
bexiga, luxo, ameixa, caixa, faixa, coxa, xadrez, lixo, abacaxi, exemplo, eixo e roxo. E aí vocês tinham que pôr na alternativa C a escrita dessas palavras. Na página 52, também tinham duas questões que eram para ser feitas, mas resposta pessoal eu não tenho como fazer a correção. Essas correções eu faço só no dia que a gente for lá para a escola, tá bom? Eu tenho duas atividades para vocês que estão lá nas atividades complementares, tá? Essa aqui são super simples, vocês já fizeram várias vezes na sala de aula, fica bem mais fácil para vocês responderem. São as atividades complementares nas páginas 82 e 83, tá? Eu coloquei aí o desenho no slide. E na página 84 é só a parte de cima, tá bom? Que é a letra C. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida pode mandar no site que eu respondo, tá bom? Até a próxima aula.